Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem e que vocês estejam conseguindo acompanhar o conteúdo do nosso curso de Português 5. Na semana passada, na verdade, acho que sábado ou domingo, eu postei para vocês a aula sobre os processos articulatórios das consoantes, que era referente ao conteúdo da aula 3. Hoje, nós vamos falar sobre os processos articulatórios das vogais, como é que essas vogais do português são construídas. Pensando nisso, eu quero que a gente comece já a organizar a cabeça, no sentido de observar que vão existir diferentes contextos para a realização dessas vogais, diferentes posições em que as vogais vão ser realizadas, né? A vogal pode aparecer numa posição tônica, pode aparecer em posições átonas, pré-tônicas, pós-tônicas finais, pós-tônicas não finais. Essa aula da gente de hoje não faz essa distribuição do conteúdo. Nessa aula, nós vamos falar exclusivamente sobre a articulação das vogais, e aí nós vamos tomar como base o quadro tônico do português, que é o quadro em que a gente tem o maior número de vogais na nossa língua, tá bom? Só para a gente lembrar, quando nós conversávamos sobre o processo articulatório das consoantes, nós vimos que a corrente de ar que dá origem a qualquer consoante da nossa língua é uma corrente de ar egressiva. Então, o ar sai dos pulmões, passa pela nossa laringe, pela glote, até chegar à cavidade bucal ou à cavidade nasal, para dar origem aos sons consonantais. O mesmo processo, né, e aí eu estou me referindo à corrente agressiva, acontece com as vogais e semivogais. E aí, o que nós temos a dizer é que toda vogal, quando passa pela... Desculpa. Toda vogal, quando passa pela nossa glote, ela faz as nossas cordas vocais vibrarem, toda vogal. Toda corrente de ar que vai produzir uma vogal, ao passar pela nossa glote, ela produz vibração das nossas cordas vocais e, portanto, todos os sons vocálicos da nossa língua são considerados vozeados, tá? Ou sonoros, tanto faz, os termos são sinônimos. E aí agora eu vou aproveitar o nosso livro e ir falando um pouquinho do que ele vai levantando para a gente. Tem 3 pontos que são fundamentais para a gente observar. Em relação a como o nosso articulador, que é a língua, se posiciona verticalmente, horizontalmente, e em relação aos nossos lábios, se esses lábios ficam arredondados ou não arredondados. Esses conceitos serão fundamentais, e é preciso que vocês façam o mesmo processo que fizeram quando nós falávamos sobre as consoantes, que eu dizia para vocês, olha, prestem atenção no movimento da língua, você não precisa decorar que um B é uma consoante oclusiva bilabial sonora, você tem que entender o processo. É a mesma ideia que vamos aplicar agora nas vogais do português. Então, vamos lá. Então, aula 4, classificação articulatória das vogais. O que a gente pode dizer sobre isso, né? Vamos lá. A língua e os lábios são os principais órgãos do aparelho fonador envolvidos na produção dos sons vocálicos. Para classificar articulatoriamente as vogais, utilizamos 3 critérios. A posição da língua em termos de altura, que foi o que eu acabei de falar para vocês sobre a posição vertical da língua, a posição da língua em função de sua anterioridade ou posterioridade, ou seja, o movimento horizontal dessa língua, e o arredondamento ou não dos lábios. E aí, as vogais, como eu já tinha adiantado também, as vogais são sempre produzidas com a vibração das cordas vocais, portanto, são sons sonoros ou vozeados. O que a gente pode falar em relação à altura da língua? A classificação da altura da língua está relacionada à dimensão vertical ocupada por esse órgão dentro da cavidade bucal. Há um ponto baixo, ou seja, um ponto em que sua língua
praticamente permanecem em repouso. Produzam um A e observem como fica a sua língua. A sua língua não altera a posição. Ela permanece num contexto de repouso, exatamente. Ela está estática. Esse é o ponto mais baixo que a gente tem para a produção de uma vogal. E sendo esse o ponto mais baixo que a gente vai observar o movimento da língua em relação a um ponto mais alto, que é aquela região palatal, que é o céu da boca, né? Então, lembrando das coisas do que a gente viu na aula passada sobre as partes do nosso aparelho bucal. Se eu passar a língua atrás dos meus dentes, eu vou sentir uma pequena nervura nos meus dentes, atrás deles. A essa pequena nervura dá-se o nome de alvéolos. Se eu jogar a língua um pouquinho mais para trás, eu vou observar uma região mais dura. Esse é o palato duro. Se eu jogar a língua ainda mais para trás, eu encontrarei uma região mais esponjosa, a ponta da língua. O movimento que eu estou falando é feito com a ponta da língua. Passa a ponta da língua atrás do seu dente e você sentirá uma nervura. Esse é o alvéolo. Passa a ponta da língua um pouco atrás dessa nervura e você sentirá uma região mais dura. Esse é o palato duro. Passa a ponta da língua lá no final, após essa região mais dura, e você perceberá uma região mais esponjosa. Esse é o palato mole. Então, o que acontece no processo de altura, de alteamento para produção de vogal, é que a sua língua sai de uma posição de repouso, portanto, ela está parada, e ela vai subindo, ganhando em altura, até que ela se aproxime da região palatal, que é o céu da boca. Então, a gente pode fazer uma oposição entre um A e um U. A, U. Prestem atenção entre o A e o U. Você sente o movimento da sua língua. Dá para fazer a mesma oposição entre um A e um I. Ok? Observem bem o movimento. De acordo com a altura da língua, as vogais do português podem ter 4 níveis. Elas podem ser chamadas de baixa, de média baixa, média alta e vogal alta. Então, os exemplos que eu dei agora fazem uma oposição extrema. Eu estava apresentando para vocês uma vogal baixa, que é o A, e as duas vogais da série alta, que é o I, que são o I e o U. Ok? Nos dois últimos casos, há um movimento vertical da sua língua em direção ao palato, a região mais posterior que você tem. E aí, que são essas vogais? E por que elas são chamadas de vogais baixas, médias e altas? Exatamente em relação à posição onde elas são construídas, onde elas se realizam. Então, o que é uma vogal baixa? Assim se denomina a vogal produzida com a língua em situação de repouso. Pronuncie a vogal A diante de um espelho e observe a posição da sua língua. O que é uma vogal média, então? Bom, se eu tenho uma vogal alta e uma vogal baixa, a vogal média é aquela produzida com processo articulatório no meio do caminho. Pelo próprio nome, nome atribuído à vogal, a gente já sabe que ela fica no meio do caminho. Ela não tem uma altura tão grande quanto as vogais I e U, mas elas mas também não mantêm a língua numa posição de repouso. São as vogais E e E as vogais O e O, ok? Como o próprio nome já demonstra, a altura da língua na produção das vogais médias apresenta um nível de elevação intermediário. A língua nem está em situação de repouso, nem próxima ao palato. As vogais médias podem ser classificadas em média baixa ou média alta. E aí eu preciso que vocês prestem atenção em relação à produção de E e E, por exemplo. A vogal E é uma vogal mais aberta e a vogal E é uma vogal mais fechada. Se nós observarmos o movimento da língua, nós vamos perceber que essa vogal E é produzida numa região um pouco mais alta do que aquela em que é produzida a vogal E.
Isso significa que a vogal E é classificada articulatoriamente como uma vogal média alta, enquanto a vogal E é classificada articulatoriamente como uma média baixa. As vogais altas. Essas vogais são produzidas com um nível mais alto da elevação, e aí a língua fica realmente próxima à região palatal. Se você forçar um pouquinho, você consegue sentir esse I, esse movimento do I, chegando da sua com a sua língua chegando muito próxima à região do palato. A mesma coisa acontece com o que mais que a gente pode falar sobre a classificação das vogais? A gente pode falar sobre anterioridade e posterioridade. E aí o movimento, gente, é um movimento horizontal. Não estou mais me referindo à altura que a língua atinge, mas estou me referindo ao fato da língua estar, ao produzir o som vocálico, mais próximo, se movimentando em direção ao lábio ou se movimentando em direção ao palato. Então, uma região mais posterior, ok? Pensem na sua língua como a parte da frente é aquilo que a gente chama de anterior, e a parte mais de trás, mais próxima à nossa traqueia, o movimento mais para trás da língua é o que a gente está chamando de posterior. Então, vamos fazer uma oposição rápida entre um I e um U. I e U. São duas vogais, as duas são vogais altas, nas duas há um movimento de altura em direção ao palato, mas em uma, a língua está indo em direção ao seu lábio, e no outro, a língua está indo em direção à parte do palato, a parte mais recuada, mais posterior do seu trato bucal. Então, ó, I, a língua está indo em direção ao lábio. A língua recua horizontalmente e vai em direção à sua região mais posterior do trato bucal, tá? Então, vamos ver o que o texto diz pra gente. Simultaneamente à elevação da língua em direção ao palato, ocorre o seu avanço ou recuo na posição horizontal. Vogais produzidas com a língua avançada em direção aos lábios são chamadas de vogais anteriores, que são os casos das vogais E I, que são classificadas como anteriores. No entanto, quando a língua está recuada, produzimos as vogais O e U. Você deve ter reparado que a vogal A não foi incluída em nenhuma dessas duas classificações. Isso porque ela é central. Ou seja, ela, além de ser a vogal mais baixa, e isso em relação à altura, quando olhamos para um fator que trabalha com movimentos horizontais, a gente pode dizer que para a produção da vogal a língua não se encontra nem na posição avançada, nem na posição recuada. E aí falta um último critério para que a gente trabalhe esse conceito articulatório das vogais, que é o arredondamento dos lábios. Possivelmente é o critério mais fácil de vocês perceberem. Por quê? Porque o arredondamento dos lábios, o próprio nome já define o que está acontecendo. Então, tem um I e um U. I, U. Façam vocês os movimentos. I, U. E, O. E, O. Você vai perceber que, de um lado, um determinado grupo de vogal, você consegue arredondar os seus lábios, ou melhor, você tem que arredondar os seus lábios para você produzir essa vogal, e do outro lado, você não consegue arredondar os seus lábios. Seus lábios ficam quase como se estivesse fazendo um sorriso. No outro é um bico, realmente. É o arredondamento dos lábios que se fala. Então, ó, diferentemente do critério anterior, perceber o arredondamento ou não dos lábios no momento em que produzimos uma vogal é bem mais fácil. Produza a sequência que a gente falou. O que a gente percebe? Seus lábios se iniciam com um ligeiro arredondamento até chegar ao grau máximo. Essas vogais são denominadas arredondadas. O, U.
tem um nível, uma gradiência entre o arredondamento das vogais O e U. Percebam isso ao produzir o som. Agora, produz as vogais A, E e I. O que você notou? Isso mesmo, seus lábios ficaram estendidos ou distensos. Assim, essas vogais são consideradas não arredondadas. Então, o que a gente pode ter como parâmetros para classificar as vogais? A altura da língua, anterioridade ou posterioridade e arredondamento dos lábios. E como é que a gente classifica, então? Vogal A, que é uma vogal baixa, central, não arredondada. Vamos descer aqui, porque tem outro ponto aqui que a gente precisa falar. Tem os exercícios. É muito importante que vocês façam esse exercício, porque eles vão fixar esses conteúdos que estão sendo apresentados. Então, sentem, façam com calma e aproveitem para tirar as dúvidas. Como é que é o quadro dessas vogais? Esse aqui é o triângulo das vogais. Por que eu disse para vocês lá no início que não era para tentar decorar esse triângulo? Porque o ideal é, assim como a gente fez com as consoantes, que a gente aprenda a enxergar os processos articulatórios que estão acontecendo. Então, em um nível, a gente vê o arredondamento ou não, e também o movimento horizontal dessa língua. Então, essa língua, a vogal pode ser classificada como anterior não arredondada, central não arredondada ou posterior arredondada, e em relação à altura, eu tenho vogal alta, média baixa e baixa, nesse triângulo aqui. Você pode observar no quadro anterior que a classificação das vogais está constituída segundo o que Trubetskoy denominou o sistema vocálico triangular. Esse sistema se reflete nas línguas do mundo, variando apenas a quantidade das vogais. No entanto, as vogais que estão na extremidade, A, I e U, estão presentes em todas as línguas já estudadas. Isso é interessante, porque isso faz a gente perceber que aquilo que nós estamos estudando como língua portuguesa, na verdade, pode e provavelmente se aplica a diversas outras línguas ou a todas as línguas já estudadas, já levantadas pelos trabalhos, pelas pesquisas em linguística. E isso abre caminho para que a gente entenda os processos que os nossos alunos fazem ao longo do período em que eles estão passando pela escolarização. E aí, olha mais o que eles dizem. Como você pode observar, em português há 7 vogais orais, excetuando a vogal A, que fica na parte inferior do vértice do triângulo. As outras vogais são constituídas em pares. Então, eu tenho médias baixas, E e O. Médias altas, E e O. E altas, I e U. Além disso, é importante notar que todas as vogais anteriores são não arredondadas. E todas as vogais posteriores são arredondadas. Então, fica mais fácil para a gente aprender a classificação das vogais, mas mais do que isso, fica a dica de que vocês precisam entender o processo articulatório que leva à produção dessas vogais. Então, era isso. Eu vou encerrar a aula de hoje por aqui, vou disponibilizá-la como fiz com a outra, e espero que vocês consigam acompanhar o conteúdo. Os nossos mediadores estão à disposição, vamos participar dos encontros, vamos tirar nossas dúvidas para que a gente possa se desenvolver. Um grande abraço a todos e até a próxima.